Nesse vídeo falaremos sobre função recíproca ou transformação recíproca. Função recíproca é a função cuja fórmula é f de z igual a 1 sobre z. É uma função racional, então ela é analítica em todo o seu domínio, isto é analítica em C, exceto em z igual a zero, onde ela não está definida. Bom, o objetivo aqui é ver qual é o efeito geométrico dessa transformação. Para isso, a gente vai trabalhar na forma polar. Inicialmente, tomamos o z, r cosseno θ, mais i seno θ. E vamos lembrar que o número 1, na forma polar, ele é 1, porque o seu módulo é 1, e ele está no eixo real, então cosseno zero mais i seno zero. O argumento do número 1 é zero. A expressão 1 sobre z se torna divisão de dois números complexos na forma polar. Como que você faz isso? O módulo do resultado é o quociente dos módulos, que é 1 sobre r, e o argumento do resultado da divisão é a diferença dos argumentos na ordem. Então, é o argumento de 1 menos o argumento de z. Então, vai ficar cosseno de 0 menos θ, que é cosseno de menos θ, mais i seno de menos θ. Bom, o que a gente nota? Que o módulo, que era r, passou a ser 1 sobre r, ou seja, há uma inversão do módulo. E o argumento, que era θ, passa a ser menos θ. Então, são dois efeitos geométricos. O primeiro efeito geométrico, vou analisar primeiro o efeito sobre θ, que é um efeito mais simples. Então, se você tem um número complexo de argumento θ, quando você troca θ por menos θ, o que vai acontecer é que esse número complexo ele é refletido com relação ao eixo x, ou seja, uma reflexão no eixo x. E o número complexo o número complexo de módulo r, quando r passa a ser 1 sobre r, o que vai acontecer? É uma inversão do módulo. Por exemplo, se o módulo é igual a 2, o módulo passa a ser 1 sobre 2. Por outro lado, se o módulo é igual a 1/3, 1 sobre r passa a ser 3. Então, há uma inversão do módulo número complexo. Então, o efeito geométrico da transformação recíproca são esses dois efeitos, tanto da reflexão em relação ao eixo x, tanto da inversão do módulo. Então, vamos ver um exemplo para aplicar essa transformação. Bom, nesse exemplo ele pede: encontre a imagem do semicírculo módulo de z igual a 2, argumento de z entre 0 e π, através da transformação recíproca. Então, primeiro vamos desenhar a nossa região, a nossa região não, né? A nossa figura, que nós vamos chamar de S. Módulo de z igual a 2 é um círculo de módulo 2, e argumento de z entre 0 e π está querendo dizer que, na verdade, é um semicírculo. Bom, essa é a minha figura S, que está no plano Z. Então, quando eu aplicar a transformação 1 sobre Z, eu vou obter uma figura que nós vamos chamar de S' no plano complexo W. Bom, e o que vai acontecer com essa figura? Primeiro, vai ocorrer a inversão do módulo. Então, se módulo de Z é igual a 2, a gente passa a ter
que módulo de W é igual a meio. E além disso, vai haver uma reflexão da figura com relação ao eixo X, ou seja, a semicircunferência que estava no semiplano superior passa a estar no semiplano inferior, né? Ou seja, se argumento de Z menor ou igual a π maior ou igual a zero, a gente vai ter que argumento de W, que é a resposta, vai estar entre menos zero, entre menos π, está entre zero e menos π. Bom, então a gente tem, nesse caso, o desenho da minha figura é uma semicircunferência S'. Nesse caso aqui, né, o módulo é igual a 2 e aqui o módulo é igual a meio. Então, primeiro uma reflexão, quer dizer, primeiro altera um módulo e depois eu tratei da reflexão no eixo X. Esses dois efeitos, que é alterar o módulo e alterar e fazer reflexão sobre o eixo X, são efeitos comutativos. Você faz na ordem que você quiser. Isso porque todos eles vêm de uma multiplicação, né? O primeiro efeito a multiplicação ela é comutativa, né? Então, aqui está o efeito da inversão do módulo e aqui está o efeito da reflexão sobre o eixo X. E isso é uma multiplicação, e a multiplicação ela é comutativa, então os efeitos geométricos também são comutativos. Bom, uma propriedade importante da função recíproca é o efeito dela sobre a circunferência unitária. Então, efeito. Bom, o efeito da transformação recíproca sobre o disco unitário deletado módulo de Z maior do que zero, menor ou igual a 1. Então, a palavra disco quer dizer que é a circunferência unitária, mas inclui também a região interior a essa circunferência. Então, chama de disco e não de circunferência. E deletado porque eu estou tirando o zero. Por que eu estou tirando o zero? Porque o zero não faz parte do domínio da função recíproca. Então, a gente tem a nossa região S, essa região aqui. Eu vou fazer de vermelho. Uma bolinha aberta aqui. Essa é a região que eu estou chamando de disco unitário deletado. Deletado porque estamos deletando um ponto. Então, isso é esse. Bom, a pergunta, qual é a região que é a imagem da região S por 1 sobre Z? Né? Então, usando o efeito, os dois efeitos, tanto da inversão do módulo, tanto da reflexão, a gente vai ter o seguinte.
Se módulo, nesse caso, o R é menor ou igual a 1. Se o R é igual a 1, a gente tem que 1 sobre R também é igual a 1. Isso quer dizer que a circunferência unitária ela é elevada nela mesma, né? Exceto que vai ocorrer uma reflexão, ou seja, um ponto que está aqui em cima, que eu marquei de verde, ele vai ser levado num ponto que está lá embaixo. Mas, em compensação, um ponto que estava lá embaixo, que eu marquei de amarelo, vai ser levado num ponto que está lá em cima. Então, esse efeito da reflexão, ele não tem um efeito muito prático, né? O que vai acontecer é que a circunferência unitária vai nela mesma. Se só trocou quem está em cima com quem está embaixo. A circunferência unitária vai nela mesma. E a região interior? A região que está no interior, pega, por exemplo, um ponto que eu marquei aqui de verde, cujo módulo, por exemplo, é meio. O que vai acontecer é que esse ponto de módulo meio vai num ponto exterior à circunferência de módulo 2. Todos os pontos que estão dentro desse disco têm módulo menor do que 1. E o que vai acontecer é que 1 sobre R é maior do que 1. Ou seja, todos os pontos que estão no interior da circunferência vão em pontos exteriores à circunferência. O que vai acontecer depois dessa inversão de módulo, depois que esse ponto vai nesse, é uma reflexão e ele passa a ser refletido no eixo X. Mas esse efeito geométrico da reflexão, ele não traz muita mudança, porque vai ter um ponto aqui embaixo que vai no exterior da circunferência e vai ser levado lá em cima. Ou seja, a gente tem que pontos dentro desse disco que estão acima do eixo X, que é essa região de verde aqui, todos eles vão na parte externa da circunferência, só que lá abaixo do eixo X. Por outro lado, pontos que estão dentro da circunferência e no semiplano inferior, que eu marquei de amarelo, vão na região externa à circunferência, no semiplano superior. Bom, quanto mais próximo você tiver da origem, menor vai ser o seu R e maior vai ser o seu 1 sobre R. Isso quer dizer que você consegue atingir pontos na região externa à circunferência unitária, pontos com módulo tão grande quanto você queira e com o argumento que você quiser também. Então, isso, na verdade, é o que a gente chama de uma bijeção, né? Essa transformação que leva esse disco unitário deletado do lado esquerdo na região externa à circunferência unitária é uma relação bijetiva. Para cada ponto dessa região externa, tem um ponto dentro da circunferência de origem. E por outro lado, para cada ponto dentro dessa circunferência unitária, tem um ponto externo correspondente. Então, esse efeito geométrico sobre a circunferência unitária, ele é um efeito interessante, ele é chamado de inversão da circunferência unitária. A gente pode escrever isso da seguinte maneira: transformação
Então, essa é a nossa conclusão e é uma propriedade importante, que a transformação recíproca, ela inverte o disco unitário deletado, ou seja, leva pontos que estão dentro desse disco unitário em pontos que estão fora. Bom, no próximo vídeo, a gente continua explorando um pouco mais a transformação recíproca.